O período histórico aqui retratado vai ser a Idade Moderna, na qual uma nova maneira de entender as coisas se expandiu pela Europa. A consciência racional produziu uma revolução na filosofia e na ciência, deixando de lado as explicações religiosas. A Idade Moderna ela vai de meados do século XV ao século XVIII e é um momento de uma série de transformações nas sociedades europeias. No plano socioeconômico, a gente tem a transição do feudalismo para o capitalismo, relacionado com o florescimento do comércio, o estabelecimento de grandes rotas comerciais e a emergência da burguesia no final do período anterior. Os primeiros estados nacionais modernos também começam a se formar, onde temos a centralização do poder nas mãos dos reis. E com isso, o absolutismo, que era desenvolvido na época, e o mercantilismo e grandes navegações deram origem ao processo de colonização das Américas. A Reforma Protestante foi um acontecimento muito importante que provocou a quebra da unidade religiosa europeia marcada pelo humanismo. Ela concebia a razão humana como extensão do poder divino, colocando o indivíduo a pensar com mais liberdade e de ser responsável por seus atos. Como método de investigação científica, a ciência natural foi desenvolvida. Na questão da Igreja Católica ainda, ela vai perdendo seu poder cada vez mais sobre os estados e dominação do pensamento humano. Algumas invenções também foram de grande importância nesse período, onde temos a invenção da imprensa, que é como se fosse uma máquina impressora, e ela possibilitou que mais leitores tivessem acesso aos clássicos gregos e romanos, favorecendo o desenvolvimento do humanismo. E a visão teocêntrica, que, como todos sabem, é Deus como centro, foi predominante até então e deu origem ao antropocentrismo, que é o homem no centro, como a valorização da obra e compreensão humana. Nesse contexto, o racionalismo é desenvolvido a partir de uma filosofia laica que deixava claro o otimismo em relação à capacidade da razão intervir no mundo. O Renascimento, ele ocorreu no século XV e no século XVI. Foi um movimento cultural que contribuiu para todas essas transformações. Foi inspirado no humanismo e favoreceu o desenvolvimento da ciência. O indivíduo dedicou mais tempo à pesquisa e também aos experimentos. O pensador moderno dessa época, ele buscava não só conhecer a realidade, mas também descobrir a lei que rege os fenômenos naturais e também exercer o controle sobre ela. O objetivo era meio que prever para prover. Algumas ameaças dessa nova mentalidade também existiram, como, por exemplo, a criação do Index, que foram listas de livros proibidos, e algumas punições a muitos pensadores também, como forma de lutar contra todas as transformações. O Tribunal da Igreja Católica, a Inquisição, criado em 1232 pelo Papa Gregório IX, perseguiu todos os pensadores a fim de descobri-los e julgá-los pela prática de heresias. Como exemplo, a gente tem o Giordano Bruno, que foi morto na fogueira por esse tribunal. Uma teoria também que ficou bastante conhecida foi a teoria heliocêntrica. Ela foi proposta por Nicolau Copérnico, que trouxe os maiores estragos à cosmologia medieval. Ele escreveu um livro que mostrava matematicamente que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, como era aceito até então. Essa formulação atingiu a concepção medieval cristã no que diz respeito de que o ser humano é o ser supremo da criação e por isso seu habitat deve ocupar o centro. Além disso, a natureza e o universo passaram a ser concebidos a partir da observação direta e de representações matemáticas, o que poderia colocar em xeque os dogmas da Igreja e afastar as pessoas da fé cristã. Na questão da ética e da política, nós temos uma pessoa que se destacou, que foi Nicolau Maquiavel, no qual propôs uma abordagem mais realista da política. Ele afirmava não ser possível estabelecer os mesmos preceitos para todos os seres humanos e que cada um deveria construir o seu conhecimento e consciência moral, tendo como regra geral para alcançar a sabedoria o dizer sim à vida. Razão e experiência. A busca de um ponto fixo. Com a nova cosmologia instaurada, a concepção de espaço hierarquizado foi substituída aos poucos pelo conceito de espaço homogêneo. Nele, as leis são as mesmas para todos, o que equivale a dizer que não há um ponto fixo que determina uma ordem ou hierarquia. Dessa forma, o ser humano só encontraria o seu ponto fixo em si mesmo, em sua própria razão, e esta que é relacionada à capacidade de avaliação da realidade e o distinguir do que é verdadeiro e falso. O mundo como representação. Os pensadores modernos tentam mostrar como a realidade do mundo
não se apresenta diretamente às pessoas, mas, na verdade, é representada pela mente. Com isso, a realidade começou a ser explicada a partir de novas formulações racionais, como por relações matemáticas, geométricas, utilizadas por Galileu. Por exemplo, a procura de um método. Era preciso encontrar uma base segura que garantisse a verdade do raciocínio dos pensadores. Um método. A matemática, na época, já era uma ciência bem desenvolvida e, por ter um caráter exato, as suas conclusões eram de alta confiabilidade e segurança. Por isso, foi escolhida como método. O filósofo Francis Bacon nasceu em Londres no ano de 1561 e faleceu em 1626, aos 65 anos. Pertencentemente a uma família de nobres, Bacon, ao concluir seus estudos em Cambridge, iniciou uma carreira política, conquistando os mais importantes postos do Reino Britânico. Bacon realizou uma obra científica de grande valor, e é considerado um dos fundadores do método indutivo da investigação científica. Teoria dos ídolos. Para ele, a ciência deveria dar mais valor à pesquisa experimental, a fim de proporcionar resultados objetivos para o ser humano. Mas, para que isso aconteça, os cientistas precisavam se libertar daquilo que ele denominava como ídolo. Esses ídolos se referiam ao erro enraizado, falsa noção, preconceito e mau hábito mental, coisas que bloqueiam a mente humana. Método indutivo. Esse método foi proposto por ele a fim de combater os erros provocados pelos ídolos, baseado no exame rigoroso dos fenômenos naturais, cumprindo as seguintes etapas. Primeira, observação atenta e rigorosa da natureza para a coleta de informações. Segunda, organização racional dos dados recolhidos. Terceira, formulação de hipóteses que possam levar à compreensão do fenômeno. E quarta, comprovação ou não da hipótese formulada por meio de experimentações. Assim, a grande contribuição de Francis Bacon para a ciência moderna foi apresentar o conhecimento científico como resultado de um método de investigação. Galileu Galilei é considerado um dos fundadores da física moderna. Em suas investigações, Galileu confirmou as ideias de Copérnico, como, por exemplo, a concepção de que a Terra gira em torno do Sol. Galileu foi advertido pelas autoridades católicas por suas ideias heréticas e por ter comentado que, ao se tratar de temas científicos, a Bíblia não era algo que devia ser obedecido. Galileu teve de renegar as suas ideias para continuar vivo, porém, permaneceu fiel a elas e publicou clandestinamente mais uma obra que contrariava os dogmas oficiais de sua época. Galileu, que era professor de matemática da Universidade de Pisa, decidiu aplicar a matemática de forma inovadora ao estudo experimental da natureza. Essa grande inovação experimental o permitiu alcançar grandes realizações, como, por exemplo, a lei da queda livre dos corpos e a construção e aperfeiçoamento de um telescópio. Mas não é apenas por suas descobertas incríveis que Galileu merece destaque. Uma de suas mais extraordinárias contribuições foi ter assumido uma nova postura de investigação científica, cuja metodologia tinha como 3 bases. A primeira, a observação paciente dos fenômenos da natureza. A segunda base, a realização de experimentações para comprovar uma tese. E, por último, a valorização da matemática como instrumento para visualizar as regularidades observadas nos fenômenos. Grande racionalismo. O conhecimento parte da razão. Durante o século XVII, a confiança da razão no processo do conhecimento chega a seu auge na filosofia, e por isso a filosofia dessa época costuma ser denominada grande racionalismo. A seguir, iremos abordar 2 dos mais importantes filósofos racionalistas desse período, René Descartes e Baruch Spinoza. O filósofo René Descartes nasceu na França em 1596, em uma família de prósperos burgueses, e faleceu no ano de 1650, com apenas 54 anos. Decepcionado com a formação que recebera no colégio, decidiu buscar a ciência por conta própria. Descartes afirmava que para conhecer a verdade é preciso de início questionar tudo e analisar de forma criteriosa se existe algo na realidade de que possamos ter plena certeza, o que o fez perceber que a única verdade totalmente livre de dúvida era que ele pensava. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Pois a única coisa que não se pode ter dúvida é da dúvida, e ao ter dúvida se pensa, e ao se pensar existe. Para ele, essa seria uma verdade absoluta que deveria ser adotada como princípio básico para toda a sua filosofia. Algumas características são fundamentais para se compreender René Descartes. Dentre elas estão o dualismo. Aplicando a dúvida metódica,
Descartes chegou à conclusão de que havia apenas duas substâncias no mundo: a substância pensante, correspondente à consciência, e a substância extensa, que corresponde ao mundo material. O ser humano seria composto dessas duas substâncias, enquanto a natureza se constituía apenas da substância extensa. Ele também incluiu a existência de uma substância infinita, o ser que teria criado todas as coisas, relativo a Deus. Porém, essa substância não seria parte desse mundo. O idealismo. Para Descartes, o pensamento é algo mais certo que qualquer corpo, pois ele considerava a matéria algo apenas conhecível, se é o que é, por dedução do que se sabe da mente. O racionalismo. Descartes era de fato um racionalista. Dizia que o verdadeiro conhecimento das coisas externas devia ser conseguido através do trabalho lógico da mente e recomendava que desconfiássemos das percepções sensoriais, responsabilizando-as pelos erros frequentes do conhecimento humano. O método cartesiano foi uma importante obra de Descartes. Podemos destacar 4 regras básicas, consideradas por Descartes capazes de conduzir o espírito na busca da verdade. A primeira é a regra da evidência. Apenas aceitar algo como verdadeiro, desde que seja absolutamente evidente por sua clareza e distinção. A segunda é a regra da análise. Dividir cada uma das dificuldades surgidas em tantas partes quanto forem necessárias para resolvê-la melhor. A terceira é a regra da síntese. Reordenar o raciocínio, indo dos problemas mais simples para os mais complexos. A quarta é a regra da enumeração. Realizar verificações completas e gerais para ter absoluta segurança de que nada foi omitido. Baruch Spinoza nasceu na Holanda em 1632 e foi filho de imigrantes de origem hispano-portugueses. Em sua filosofia, desenvolveu o racionalismo radical, caracterizado principalmente pela crítica às superstições religiosas, políticas e filosóficas. Para ele, a imaginação era a fonte de toda superstição. Era ela que, por não ser capaz de entender a verdadeira ordem do universo, dava o crédito a um Deus transcendente e voluntarioso. Para tentar combater as superstições, Spinoza escreveu o livro Ética, no qual queria provar, com definições e postulados, a natureza racional de Deus que se manifesta em todas as coisas, visto que, para ele, Deus é o próprio universo, não o criador dele. Deus imanente. Por ser substância única, Deus, no mesmo ato em que se cria, ele cria também todas as coisas continuamente, que são efeitos de sua potência infinita. Esse Deus de Baruch pode, então, ser compreendido sob 2 aspectos: natureza naturante e natureza naturada. No interior de seu entendimento, profundamente racionalista, Spinoza não deu espaço algum para mistérios. Tudo se tornaria compreensível à luz da razão. A filosofia seria o conhecimento racional de Deus, e não haveria livre-arbítrio, já que tudo o que existe é necessário e não pode ser transgredido, pois faz parte da vida divina. A união corpo e alma é claramente Claramente, Spinoza se opõe ao pensamento de Descartes, onde o ser humano é a união de 2 substâncias. Para ele, a alma e o corpo constituem todos os destinos da mesma substância, o que significa que são efeitos da atividade de atributos da substância infinita. Disso decorre a união entre corpo e alma e a comunicação imediata entre eles. Além disso, não haveria uma relação hierárquica entre os dois, como é concebido desde Platão, onde a alma é superior ao corpo. Segundo Spinoza, o corpo e a alma exprimem simultaneamente a atividade de atributos, substâncias de potência e realidade equivalente.